Olá e bem-vindos a mais uma análise detalhada dos nossos materiais de estudo. A nossa exploração de hoje gira em torno de um texto bem instigante, que cruza aí as fronteiras entre a espiritualidade e a saúde mental. O título que a gente tem em mãos é bem forte. Chama Empunhando a Espada do Espírito, Como Silenciar os Ataques à Sua Mente. É um título de peso, com certeza, e é um privilégio estar aqui para essa exploração aprofundada. Logo de início, é fundamental estabelecermos para quem nos ouve a nossa postura diante desse material. Nosso objetivo hoje não é endossar uma crença religiosa específica ou prescrever um dogma, né? Nossa missão é atuar puramente como observadores. Exatamente, nós queremos examinar de forma neutra a estrutura, as metáforas e as ideias que esse texto apresenta. Entender como ele estrutura a experiência humana diante do sofrimento mental. Ok, vamos desempacotar isso, porque a premissa de abertura é algo com o qual praticamente qualquer ser humano na sociedade moderna consegue se identificar. Sim, independentemente da base de fé da pessoa. É uma experiência universal. Pois é. O autor descreve aquela clássica situação terrível, sabe? O momento em que a gente deita a cabeça no travesseiro para finalmente descansar e, de repente, o silêncio do quarto é quebrado por aquelas vozes internas implacáveis. Aquelas que dizem, não é bom o bastante. Ou, e se der errado de novo? Ou o clássico, ninguém se importa de verdade. Para quem nos ouve, isso lembra muito aquela espiral de ansiedade de domingo à noite, né? Pensando nos prazos e pressões da semana. Mas o que muda radicalmente nesse material é a lente através da qual essas vozes são interpretadas. Em vez de tratar isso como, um desequilíbrio químico ou estresse acumulado, o texto define isso de uma forma muito mais agressiva. Ele chama essas vozes de setas inflamadas e as classifica literalmente como ataques espirituais invisíveis. O que é fascinante aqui é essa recategorização da experiência mental. O texto não enxerga a mente só como um processador de informações, sabe? Ele a descreve como um campo de batalha ativo. E, ao fazer isso, o autor tira o peso da culpa dos ombros da pessoa que está sofrendo. Pensa bem nas implicações dessa metáfora. Se os pensamentos ruins são ataques, eles vêm de fora para dentro, né? Eles têm uma intenção maliciosa. E a premissa central é que um antídoto não pode ser só a nossa força de vontade. Exato, porque a força de vontade é falha, é frágil. A solução proposta é adotar uma arma de ataque muito específica que o texto chama de a espada do espírito, que é identificada como a palavra de Deus. E isso nos leva direto ao primeiro grande bloco temático da nossa análise: a natureza dessa espada e a armadura completa. O texto ele faz questão de desconstruir aquela imagem da Bíblia como um amuleto passivo, sabe? Não é um livro para ficar enfeitando a estante da sala, acumulando poeira. Com certeza não. A fonte descreve isso como uma ferramenta ativa e tática. É uma arma ofensiva, a primeira arma de guerra disponível para a mente. É uma mudança de postura brutal, saindo de um estado só meditativo para uma mentalidade de linha de frente mesmo. Para embasar essa postura, o texto resgata uma referência bíblica clássica, Efésios, capítulo 6, versículo 11, que instrui a vestir toda a armadura. E o argumento é que até as pessoas com a fé mais sólida precisam dessa armadura o tempo todo. E o motivo para essa vigilância constante é enfrentar as chamadas ciladas do inimigo. O uso da palavra cilada é muito revelador aí. Implica em algo sorrateiro, armadilhas que pegam a mente exatamente quando ela está cansada ou vulnerável. A armadura deixa de ser um luxo e vira necessidade básica de sobrevivência mental, né? O contraste que o material faz com a nossa tendência de resolver tudo na base da autossuficiência é gigante. O texto diz com todas as letras que pensamentos intrusivos não se vencem com força de vontade. Isso ilustra bem a falência do mero pensamento positivo. Quantas vezes tentamos forçar a mente a pensar coisas boas numa crise e falhamos, né? O material sugere que tentar vencer uma intrusão mental só desejando que ela vá embora é como tentar parar uma flecha no ar com as mãos. É uma imagem forte. E se conectarmos isso ao quadro geral, a análise entra no campo das verdades absolutas.
A ideia é que essas mentiras cruéis que a mente conta no escuro só podem ser derrotadas por um conceito que não oscila. O texto chama isso de a verdade. Porque a mentira caótica se alimenta do medo, nossa força de vontade também oscila dependendo do sono, do estresse. Mas a verdade, representada pela Escritura, é apresentada como uma âncora fixa. É o confronto da inconstância humana contra a imutabilidade da palavra. Para demonstrar como essa âncora funciona na prática, o texto traz a história de Jesus sendo tentado no deserto. O foco não é só o desfecho, mas a técnica que ele usou. Jesus não tentou ignorar o inimigo, fingindo que não estava ali. E também não entrou em um debate lógico. Ele não ficou tentando argumentar os prós e contras, né? Exatamente. A resposta para cada investida foi uma declaração de encerramento direta, começando com a frase "está escrito". Essa recusa em debater é o detalhe vital da mecânica de defesa. Quando a gente entra num debate com nossos próprios medos e ansiedades, o resultado é alimentar esse medo. O medo é um excelente argumentador. A estratégia corta o ciclo pela raiz, não tem negociação. E o material aponta para um elemento ainda mais crucial: o poder da proclamação vocal. O texto é muito enfático ao dizer que ler em silêncio, aquele murmúrio só na cabeça não é suficiente. A palavra tem que ser proclamada em voz alta, com firmeza. O autor defende que essa verbalização ativa é o mecanismo que cala o que ele descreve poeticamente como o som do inferno. Ao falar em voz alta, a pessoa cria uma nova realidade auditiva que sobrepõe o ruído interno. E alinha a mente à voz do céu, como diz o texto. É uma interrupção ativa do fluxo negativo. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque o material vira uma espécie de manual prático de duelo, uma dinâmica de ação e reação. Exato, a mente não deve ficar só na defensiva recebendo golpes. Para cada mentira lançada, a pessoa devolve um golpe com uma escritura específica. É quase uma coreografia de esgrima. E o autor lista exemplos incrivelmente práticos e comuns. O primeiro exemplo que ele traz para o ringue é aquele sentimento esmagador de culpa e inadequação. O texto materializa isso numa mentira específica. Você falhou demais e não merece perdão. É uma frase pesada que suga a energia de qualquer um. E a instrução de combate, o contra-ataque empunhando a tal espada, é declarar, 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Repara na mecânica dessa troca. O sentimento de não merecer perdão não é rebatido com a autoafirmação. Não é a pessoa dizendo "eu sou bom o suficiente". É rebatido com a garantia da fidelidade de uma força externa e superior. Essa inversão de foco é brilhante do ponto de vista narrativo. O centro das atenções sai da falibilidade do indivíduo e vai para a infalibilidade divina. E o segundo dardo inflamado segue essa mesma linha. A mentira é uma crise de identidade. Sua vida não tem valor. Outra frase que ecoa com força em momentos de extrema vulnerabilidade. E a defesa proposta é o Salmo 139, versículo 14, que declara: "Eu sou de modo assombrosamente maravilhoso feito". É uma afirmação muito imponente. Avaliando a psicologia por trás disso, fica evidente como essa abordagem fornece âncoras cognitivas. O objetivo é combater sentimentos crônicos de inutilidade. No meio da crise, a pessoa não precisa vasculhar a memória atrás de uma conquista para justificar o próprio valor, a resposta já vem pronta. Vem chancelada pela autoridade do texto sagrado. Essa técnica cria um roteiro mental seguro. Bateu a culpa, 1 João. Bateu o sentimento de inutilidade, Salmo 139. Organize o caos interno com instruções externas imperativas. Mas há um ponto de honestidade brutal no material que a gente precisa destacar. O autor não vende isso como mágica. Ele reconhece que, muitas vezes, a pessoa aplica o método, fala em voz alta e a mente continua pesada e angustiada. O desespero não evapora na mesma hora. E é para lidar com essa frustração que a gente entra no próximo conceito: a necessidade de derrubar o que o autor chama de fortalezas de mentira. Isso valida a dificuldade de muita gente, evitando aquele sentimento de "a técnica não funcionou,
o problema sou eu. Isso levanta uma questão importante com a metáfora do Moro. A premissa ensina que os pensamentos negativos, quando repetidos por anos, deixam de ser nuvens passageiras. Eles constroem verdadeiras fortalezas estruturais na mente. É uma imagem muito reveladora sobre a ansiedade crônica. Se estamos lidando com uma estrutura de pedra, não dá para dar um sopro de positividade e esperar que o muro caia. A fonte explica que, cada vez que a pessoa proclama a escritura, ela não está implodindo a fortaleza inteira de uma vez. Ela está removendo um tijolo invisível. E remover uma muralha tijolo por tijolo exige uma persistência férrea. A persistência é o motor principal aqui. Escapar dessa teia é uma maratona de demolição, não evento milagroso isolado. Mas essa exigência vem com uma promessa clara do texto. A promessa de que o uso contínuo dessa arma vai, inevitavelmente, derrubar a muralha por completo. Essa visão de longo prazo dá um combustível para quem está exausto na batalha. Dá um propósito ao ato de repetir o que está escrito todo dia, mesmo quando o progresso não é visível. Então, o que tudo isso significa quando a gente olha para a grande conclusão do material? O texto caminha para um encerramento que é uma mensagem imensa de empoderamento. Ele diz que a identidade central de uma pessoa não é definida pelos pensamentos que transitam na cabeça dela. Os pensamentos são só a geografia do local, o terreno onde a batalha acontece. E o ponto alto da narrativa é que, de acordo com o texto, Cristo já declarou vitória absoluta nesse campo. A pessoa está ali só resistindo às pequenas escaramuças de uma força que já foi derrotada. Essa separação radical entre quem a pessoa é e o que ela pensa na crise é o ápice da obra. Externalizar os pensamentos ruins protege a identidade fundamental da pessoa. Ela deixa de ser um poço de problemas e passa a ser um soldado defendendo o próprio território bravamente. E para não ficar só na teoria, o material termina com um desafio prático em 3 passos para quem lê. O primeiro ponto é a instrução de nunca lutar sozinho. O texto introduz o Espírito Santo como o consolador, o aliado silencioso que lembra a pessoa de qual texto usar na hora do apagão. A inclusão do Consolador adiciona uma camada de retaguarda. A responsabilidade do sucesso não é só da pessoa. Ela luta proclamando em voz alta, mas tem essa garantia de ajuda divina para trazer a escritura à memória. O segundo passo volta para a cena do quarto escuro. O autor instrui uma rotina noturna. Antes de dormir, usar a arma secreta, que é ler o Salmo 62, declarando com autoridade para o quarto: somente em Deus a minha alma encontra descanso. É um comando direto para substituir o barulho pela paz. E o último passo é uma declaração de compromisso. Fechar a noite declarando: minha mente pertence a Cristo. O objetivo é fazer o medo e a ansiedade se dobrarem perante a autoridade invocada, dissipando as mentiras, selando tudo com um sonoro amém. Fechando nossa análise dessa estrutura toda e refletindo sobre essa instrução focada na repetição noturna e proclamação audível de valores absolutos, tem algo muito intrigante aí. Muito intrigante mesmo, porque o texto fundamenta tudo na fé religiosa e no poder espiritual da palavra. Mas se a gente olhar para a mecânica disso por um ângulo comportamental, se falar em voz alta essas escrituras antigas tem um efeito de ancoragem tão profundo na mente de quem crê? Calando o caos interno com afirmações impositivas. Exatamente. Até que ponto o simples ato físico de verbalizarmos repetidamente e com convicção nossos valores centrais pode de fato alterar e reestruturar a arquitetura biológica dos nossos cérebros modernos e superestimulados. É uma provocação e tanto. Será que as nossas mentes, diariamente soterradas por um volume insano de informações e notificações, estão no fundo só clamando por uma verdade fixa e inabalável sendo pronunciada pela nossa própria voz? Fica aí a reflexão. É uma possibilidade que nos convida a repensar o imenso poder daquilo que escolhemos falar quando estamos a sós.